Hoje, um ciclone extratropical vai se formar no oceano. Nas imagens de satélite, destacamos o deslocamento de um sistema de baixa pressão atmosférica que dá origem a esse ciclone e que depois vira uma frente fria. Perceba nuvens carregadas sobre o Brasil. É muita chuva que vem por aí, principalmente na região sudeste. Estão previstos até 40 milímetros acumulados no Rio de Janeiro. Aliás, você percebia, Kleber Rodrigues ao vivo conversando conosco de lá, o tempo já está bem nublado no Rio. Em Belo Horizonte, já deve chover agora de manhã, também até 40 milímetros. Em São Paulo, até 60 milímetros de chuva, com uma temperatura máxima bem abaixo, bem amena em relação aos últimos dias. O dia já começou com temporais em São Paulo. A capital paulista chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos por 2 horas durante a madrugada. Nesse momento, imagens ao vivo, te mostramos que o tempo está bem encoberto aqui em São Paulo. Nos últimos dias, a gente começou a semana com o sol brilhando com tudo, aparecendo com força. Agora, muitas nuvens no céu. Pode chover a qualquer hora, é uma chuva que vai e volta ao longo do dia aqui em São Paulo. Esse alerta de chuva forte, chuva intensa, não vale só para a capital paulista. Hoje também tem muita chuva prevista para o interior do estado de São Paulo, que já vem enfrentando tempestades. Em Piracicaba, um homem morreu arrastado por uma enxurrada. É a Natália Lauxen quem está com a gente e vai trazer as informações. Oi, Natália. Exatamente, olha, a Defesa Civil foi acionada justamente para atender essa ocorrência deste homem, esse motociclista que foi arrastado por essa forte enxurrada em Piracicaba. Ele não teve a identidade divulgada ainda, mas serve de alerta aí para não transitar em áreas de alagamento. E a previsão de chuvas, Carol, como você falou, segue aí ativa. Toda a capital paulista está em estado de alerta, com riscos aí de alagamentos, raios, queda de granizo e também rajadas de vento. A Defesa Civil ainda reforça também a chance de temporais e chuvas persistentes durante essa sexta-feira para todo o estado. E por isso, então, o gabinete de crise já está ativo para monitorar essa situação. Em relação ao ciclone, que você já falou, já citou, Carol, esse ciclone está se formando aí na costa sudeste, mas não deve atuar diretamente sobre o continente. Então, ele não deve passar sobre nenhum estado brasileiro, mas vai ajudar a formar algumas áreas de instabilidade, principalmente em Santa Catarina, no Paraná, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Em função disso, existe um preparo aí todo da Defesa Civil, especialmente na região litorânea de São Paulo, onde um grande volume de chuva já é esperado como consequência da formação desse ciclone. Essa região do litoral também já foi aí já está em alerta, na verdade, para deslizamentos de terra, enxurradas e alagamentos, e por isso a Defesa Civil já alertou também essa região para se preparar com ajuda humanitária e também com equipamentos de resgate. Agora falando um pouco, Carol, sobre a previsão do tempo para sábado, né, amanhã. O predomínio do sol vai acontecer, mas ele vai chegar aí entre nuvens, poucas nuvens, mas um tempo mais nublado, termômetro subindo aos poucos, trazendo sensação de calor e também de abafamento, mas não é descartada a possibilidade aí de pancadas de chuva isoladas. Para a gente ter um número atualizado também, a gente encerrar aqui, Carol, durante dezembro até janeiro, né, desde 10 de dezembro, na verdade, já são 14 mortes por conta das chuvas em todo o estado, conforme um balanço já divulgado pela Defesa Civil Estadual. Carol. Infelizmente, a tragédia por conta das chuvas fortes em São Paulo, morte confirmada no interior do estado. E a gente vê nas imagens que a Natália trouxe para a gente a força dessa enxurrada, a força da água depois desses temporais que continuam castigando o estado de São Paulo, viu? E não só hoje tem previsão de muita chuva, mas como a Natália comentava conosco, no fim de semana também vem mais água por aí. Não só em São Paulo, mas em toda esta área, em azul mais escuro aqui do nosso mapa. Temos previsão de acumulados de até 200 milímetros de hoje até segunda-feira, justamente por conta da formação desse ciclone extratropical. Em São Paulo, o gabinete de crise foi mobilizado para monitorar as consequências dessa chuva, que deve ser persistente durante todo o dia de hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para toda esta área aqui em laranja do mapa. Portanto, não só São Paulo está sob alerta, mas também essa região que vai
desde Minas Gerais até o leste de Santa Catarina. Então vamos lá para o sul do país, conversar agora com Gabriela Garcia, está de volta e vai trazer para a gente informações sobre o que vai acontecer no Paraná e em Santa Catarina e sobre a chuva que já caiu aí no Rio Grande do Sul. Oi, Gabi. Oi, Carol, bom dia novamente para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul divulgou que pelo menos 15 municípios reportaram já algum tipo de prejuízo por causa da forte chuva de ontem. A gente teve, então, principalmente danos como alagamentos, destelhamentos. Não foi nada muito grave, mas ainda assim causou um transtorno considerável. Felizmente também não teve nenhum ferido. A cidade mais afetada, segundo esse balanço da Defesa Civil, foi Gramado, que teve danos em telhados de pelo menos 18 casas, isso no bairro Várzea Grande, além de danos em lavouras e também em parreirais. Foram quase 70 milímetros de chuva em Gramado em apenas 6 horas, para vocês terem uma ideia. Então é um volume grande em um curto período de tempo. Entre outros municípios, então, que registraram também problemas, está Osório, que fica no litoral norte. Segundo a prefeitura, houve alagamentos em diversas ruas da cidade. Em Rolante também, alagamentos em ruas e avenidas centrais. Em São José dos Ausentes, que fica nos campos de cima da serra, teve danos em telhados de casas e também danos em uma unidade básica de saúde. Então, essas são as informações que nós temos até esse momento dos prejuízos aqui no Rio Grande do Sul causados com a passagem deste temporal. E olha, tem mais alerta de chuva aqui para a região sul ao longo desta sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta que é um aviso de chuvas intensas. Esse aviso segue até a meia-noite, abrange especialmente Paraná e Santa Catarina, uma grande região dos dois estados, e também parte do Rio Grande do Sul, uma parte pequena no norte do estado, que fica bem próximo à divisa com Santa Catarina. Então, nesses locais pode ter chuva entre 30 milímetros a 50 milímetros por dia, ventos intensos podem chegar a 60 quilômetros por hora. A gente tem também risco de corte de energia, queda de galhos, árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Climatempo também traz uma previsão para cá, porque a gente também tem chuva para o Rio Grande do Sul, uma chuva um pouco menos forte, mas inclusive aqui para Porto Alegre. Nesse momento, Carol, o tempo está firme por aqui, mas ao longo da manhã deve chover um pouco, a instabilidade ganha força. À tarde também a gente tem a temperatura aumentando, máxima de 31 graus aqui em Porto Alegre. Então, essa é a situação de momento. Não chove e já foram registrados alguns estragos aqui no estado por causa das chuvas de ontem. Eu volto contigo. Obrigada, Gabi, conversando conosco ao vivo direto de Porto Alegre. Como a Gabi contava, no Rio Grande do Sul não devem ocorrer temporais, mas chove, assim como nas outras áreas aqui em verde claro do nosso mapa. O verde mais escuro indica chuva intensa, portanto, além do sudeste, parte da região sul também tem alerta para essa área, entre o Mato Grosso do Sul e Goiás, portanto, de novo, chuva forte por lá. Também entre o Tocantins e o Piauí, e nesta área que vai do Acre até Roraima. No caso do Acre, atenção Rio Branco, hoje pode chover até 25 milímetros. Por lá a situação é complicada por conta do nível dos rios. O rio Acre voltou a transbordar, passou 23 centímetros da cota de inundação. Predomínio do sol, apenas em parte do litoral do Nordeste, também de algumas cidades do interior do estado, assim como naquela faixa oeste ali da região sul, também aqui no sul da Bahia, viu? A previsão de sol de tempo firme. Na capital, Salvador, pode chover, mas de forma isolada. Calor de 30 graus por lá. Em Fortaleza, máxima de 31, Manaus com 32. Olha só, Belém e Cuiabá, capitais mais quentes nessa sexta-feira. Belém chega aos 34, Cuiabá aos 35 graus. Campo Grande 32, Brasília 28, viu? E é justamente esse calor que alimenta ainda mais as instabilidades, potencializa as condições para tempestades. Em Porto Alegre, de onde Gabriela Garcia trazia as informações, máxima de 29 graus.